Quando eu sugeri esse texto, eu até achei bem bastante legal a sugestão do Ayrton do tema, que eu acho que caiu certinho, porque o texto é do livro O Livro da Esperança, do Chico, e é o capítulo 48. E o texto em si, ele fala mais de um outro aspecto, que a gente não vai assim muito ficar preso a ele, mas assim, o texto-chave, que é Mateus 7:17, que fala assim, né, que assim toda árvore boa produz frutos, esse que é o tema, né, do nosso estudo de hoje, também vem acompanhado do capítulo, fica um pouco ruim para algarismo romanos, eu acho que é 15 ou 16, não sei, do Evangelho segundo o Espiritismo. É XV1. Eu sou muito ruim para algarismo romano. Eu acho que é 16. Como é que é? É XV? 25. XV e é 15, o 1, sei lá. 16. Acho que XV e o E. É 16 em algarismo. Ou então você pode falar assim, o capítulo Chivi. Chivi. Não, tem que aprender algarismo romano. Eu pulei essa parte da escola, sabe? Eu acho que eu não fui nessa aula, não. Eu não aprendi no algarismo romano. Mas é o capítulo 16 e esse... Como é que é? Conta. A gente usa muito na hora de fazer conta no mercado. Assim. XVI. Tô brincando. Eu sei. Para descontrair um pouquinho, né? Mas esse capítulo 16, tem uma frase aqui, que a instrução dos espíritos, que é o item 14, que me chamou mais atenção e que me veio assim a trazer o tema, foi essa frase que ele fala assim, ó, que nós somos devedores uns aos outros, e somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Então, isso me chamou bastante atenção, porque ele está falando aqui da um pouco da fraternidade, né? E quando a gente olhou assim o tema, né, o fruto e a árvore, porque a árvore ela requer cuidados para ela dar bons frutos, né? Porque uma árvore que a gente planta, quem gosta de planta, ou quem é agricultor, ou quem cuida, né, da fazenda, sabe que, né, tem todo cuidado, ele tem que plantar a plantinha, esperar a planta crescer, ele tem que adubar, tem que aguar, então exige vários cuidados ali para que aquela árvore cresça e para que ela tenha bons frutos. E não necessariamente, às vezes, mesmo com todo cuidado, com todo, né, apreço que o agricultor tem, algumas árvores elas não dão bons frutos, né? E quando a gente fala assim dessa união fraternal, né, desse trabalho que tem, porque olha, veja bem, esperamos da árvore o quê? Frutos para nos alimentar. E quando não temos fruto, temos o quê? Temos a sombra, que é o descanso, que é aquele lugar de frescor para quem mora aqui nessa Flórida, né, que tem esse sol. A gente fica às vezes procurando assim, uma árvorezinha de uma sombra para a gente descansar, para não ficar o sol rachando na cabeça. Mas então, quando a gente fala assim dos frutos, né, e da árvore, né, é como se, tipo assim, e dessa união fraternal, dessa comunhão, né, que estamos todos inseridos, né, em tudo, na natureza, na terra, né, entre nós, os espíritos encarnados e descarnados, a gente fala dessa troca. E quando esse texto de Mateus, quando fala, né, da árvore que não pode dar bons frutos, ele está falando justamente essa colocação que ele fala. Não sei se vocês estão conseguindo assim, se eu estou conseguindo passar a linha de raciocínio. Ele está falando dessa árvore que não dá mais fruto, ele está falando dos falsos profetas, ele está falando dos falsos, que ele compara como os lobos, né? Os lobos na pele de carne, de ovelha, né? E quando ele fala assim, que é para a gente nos alertar. Por quê? Porque se olhamos para uma árvore e a árvore está frondosa e os frutos delas não são bons, então, quando automaticamente, se a gente vai se alimentar de um fruto que não é bom, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos passar mal, nós vamos ficar adoentados. E muitas dessas vezes, o cuidado que temos com aquilo que ingerimos, ou com os frutos que produzimos e com aquilo que estamos, como é que fala? Aquilo que damos e aquilo que recebemos, eu acho que é um pouco assim do que a gente gostaria de falar hoje, né? De que significaria a árvore,
né? Como que a gente cuida dessa árvore, né? Que somos, né? Vamos falar assim, nós somos uma plantinha, vamos dizer assim, né? Que cuidados necessitamos para que possamos produzir bons frutos e também se produzimos maus frutos, como diz assim, né? O que acontece quando esses maus frutos, né, que são recebidos pelas pessoas, como é que fala assim? Perdi a palavra aqui, gente, que eu ia falar agora. Do damage, né, que vai fazendo aquela pessoa que está recebendo, né, aquele mau fruto. E quando a gente fala de fruto, a gente pode falar assim, de palavras que a gente fala que às vezes elas são mal recebidas, né? Ou às vezes ensinamentos, né? Quando a gente fala dos falsos profetas, então, assim, é todo um conjunto de um contexto assim, quando a gente fala do fruto da árvore, porque que nessa troca, né? Nesse movimento é que nós podemos crescer e podemos evoluir, né? Espiritualmente e moralmente. Então, assim, agora eu deixo um pouquinho a Marisa e o Ayrton falar, que acho que eu estou embolando um pouquinho desse pensamento aqui. Eu vou e me faço de volta para falar. Eu gostei de um ponto ali que a Adriana tocou, porque me fez remeter à seguinte situação. Quando o Mateus está falando ali, conhece as árvores pelos frutos, é óbvio que ele está, e a Adriana colocou de uma maneira muito clara, que ele está falando dos falsos profetas, mas também está falando da gente, né? Que podemos ser os falsos profetas se fizermos maus frutos, né? Então, sim, e esse ponto que a Adriana coloca é expresso no texto de Mateus, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, né? E é uma coisa interessante, porque quando a gente pega o 5º sermão de Mateus, o Evangelho de Mateus é dividido em 5 sermões. O 5º sermão é conhecido como sermão profético, ou sermão escatológico, pela parte dos estudiosos da Bíblia. E dentro desse sermão é interessante porque a passagem é a seguinte: Jesus está lá em Jerusalém, e aí os apóstolos viram para Jesus e falam assim: olha, mestre, qual é o sinal do fim dos tempos? Porque os judeus estavam muito preocupados com esses fins dos tempos, né? Que depois a gente chamou dentro do cristianismo de Apocalipse, né? Que veio o livro de João, chamou de Apocalipse. Tem pessoas que têm tremedeira só de falar de Apocalipse, né? E que, na verdade, Apocalipse é uma palavra que significa, eu gosto mais dela em inglês, que nos remete mais, que é Revelation. Então, é a revelação. Que é a parte, na verdade, é a continuidade do 5º sermão de Mateus, que é o sermão profético. Então, quando pergunta os apóstolos, quando que vai ser o fim dos tempos? E aí, mais modernamente, o Espiritismo, para tirar o peso de profecia, ou tirar o peso, a gente chama de fase de transição planetária para regeneração. Fica mais bonito, não fica? Fica tão bonito? Fica bonito. Então, aliás, quem chama isso muito claramente é Emmanuel, num livro que recomendo veementemente a leitura, que chama-se A Caminho da Luz. Ele vai contar todas as fases do Apocalipse desde o primeiro momento, da onde começa, inclusive fica a curiosidade, quem é a besta do Apocalipse, né? Tudo isso aí está lá escrito por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Bom, mas voltando, eu não vou contar para vocês, fica o merchandising do livro. Mas a questão principal é, todo mundo fica preocupado com o tal do Apocalipse, né? Essa é a preocupação de todo mundo. Quem tem medo, né, do Apocalipse fica preocupado com qual que é o Apocalipse, quando que vai começar. E era a mesma dúvida dos apóstolos. Qual é o sinal do fim dos tempos? Desde aquela época, porque os hebreus já acreditavam que haveria um momento de conturbação de fins do tempo que marcaria, não ao contrário que se diz a destruição, não, o início de uma nova era, que é o que o Espiritismo fala. Então, vamos lá. E o mais interessante disso, qual é o primeiro sinal que Jesus nos diz
do apocalipse, ou do fim dos tempos, ou da transição planetária. Né? Aí algumas pessoas acham que é guerra, sinais de guerra, fome, né? E não é. O primeiro sinal são os falsos profetas. Então, quando a Adriana coloca ali que a gente tem que tomar cuidado, Jesus o tempo todo bate nessa tecla dos frutos, dos profetas, de você tomar cuidado com quem está proferindo as coisas, por quê? Porque esses falsos profetas, na verdade, o texto haverão falsos cristos e falsos profetas, que de tão bons enganarão a muitos. Tá? De tão perfeito, enganarão a muitos. Ele não está perguntando que alguns vão ser enganarão a muitos. Então, vejam, aqui, e como é que a gente distingue? E aí, Jesus veio por várias passagens, pelo menos algumas que eu me lembro aqui, nos alertar sobre isso e como a gente identifica quem é o verdadeiro profeta e quem é o falso profeta. Ora, se isso é o sinal do fim dos tempos ou da transição planetária, em que vai tumultuar tudo e que depois vai gerar guerras, aliás, gerou, né, diversas guerras. Quantas guerras foram feitas em nome de Cristo e que são feitas até hoje, né? Como se Cristo pregasse guerra, né? É ao contrário, né? Mas o fato é que a gente tem que tomar cuidado. Eu queria pegar esse gancho, por quê? Porque eu lembrei, quando a gente propôs esse tema, a primeira coisa que me veio à mente foi uma passagem que eu gosto muito do Obras Póstumas. Em Obras Póstumas são vários textos que Kardec tinha, mensagens que foram enviadas para ele, e era o início da codificação. No início da codificação, começa a se estudar os fenômenos, Kardec organiza lá na casa dele o estudo sério com algumas pessoas sérias. Ele não era ainda o Kardec que estava no movimento. E começam a vir umas mensagens dizendo, olha, você vai ficar à frente do espiritismo, você vai ser responsável, vai se preparando para isso e tal. E num certo momento, ele está lá conversando com Zéfiro, que era um dos espíritos que auxiliavam no início da codificação, e chegou o espírito que se identifica como um espírito familiar, tá? E que ele começa a perguntar, dizendo assim, olha, eu queria saber, longe de mim, né, estar orgulhoso dessa situação, muito pelo contrário, eu estou mais receoso dessa situação, mas eu tenho recebido muitas mensagens dizendo que eu estarei à frente da codificação espírita. Nem que eu queira isso, acho até, Kardec daquele jeito, nem que eu queira isso, acho até que tem gente muito mais preparada do que eu. Estou disposto a ajudar naquilo que for, mas da figura de um ajudante para um comandante em chefe é uma distinção muito grande. E eu queria que tivesse uma confirmação. Essa confirmação é dada por esse espírito familiar, que depois ele acaba se identificando como espírito de verdade e que tem uma pleiade de espíritos que se identificam dessa maneira. Bom, a resposta do espírito foi o seguinte, sim, é verdade, mas você até aí, ele vai contando, tome cuidado, não diga a ninguém, tanto que ele guarda essa mensagem, que só é publicada depois da morte dele, que chama-se Obras Póstumas, coisa que estava lá na gaveta do Kardec. Ele falou assim, mas há um alerta, você não fez nada ainda, e conhece-se a árvore pelos seus frutos. Então não divulgue nada, que isso pode ser motivo para sua queda, e se você realmente fizer alguma coisa que preste, as pessoas vão te reconhecer no futuro. Ou seja, eu acho muito importante que Kardec, que é esse ser iluminado, recebeu essa observação da espiritualidade. Eu sempre fico perguntando assim, o que nós estamos fazendo pelo espiritismo e como nós estamos nos colocando? Porque se Kardec poderia falhar, e ele estava nessa missão tão importante, e aí o próprio, depois ele coloca, e se você falhar, não se preocupe que vai ter outro que vai te substituir.
já dá real assim para ele. Porque aqui não se faz nada por acaso, sem planejamento. Sem B. Claro que eu estou fazendo uma leitura, uma tradução, o texto é diferente do ipsis literis, né? Mas o fato é, se Kardec, que foi esse expoente do Espiritismo, que nos trouxe diversas mensagens para clarificar a doutrina do Cristo, nos trazendo dessa maneira lógica, e ele tinha um cuidado muito grande com os frutos que ele estava produzindo, é uma preocupação que a gente, enquanto espírita, tem que ter, nós, enquanto palestrantes, nós, enquanto facilitadores, é exatamente isso. Nós seremos reconhecidos pelos nossos frutos. Se a gente não fizer nada, a gente vai ser a figueira. E aí tem a outra passagem que Cristo faz. Assim, a figueira que não produz frutos. E aí ele fala, seque essa figueira que não produza mais nada. E as pessoas, não, Cristo está amaldiçoando a figueira. Ele está nos alertando. É simbólico, nos alertando que nós não podemos ser a figueira seca, porque seremos reconhecidos pelos nossos frutos, bons ou maus. E se a gente não fizer nada, já é ruim, já é motivo para ser seco, entre aspas. Deixa eu só falar uma coisinha aí antes que eu esqueça, aí, só para poder pegar esse gancho aí que você falou da parábola da figueira seca. Desculpa, Marisa, aí você já fala, é que senão eu vou esquecer. A questão do alerta que nós temos que ter para não ser essa árvore que produz mau fruto ou essa figueira seca, porque nessa passagem, nessa parábola, né, onde que Jesus chega para poder que ele seca a figueira, ele estava voltando do templo, que ele tinha lá, né, destruído o templo e tal, tinha se irado lá contra os falsos profetas. Então, ele na volta, ele passa e ele fala que ele está com fome, né? Ele chega ali na figueira e ele olha, ele vai buscar. Quando ele chega perto dessa figueira que ele secou, ele estava com fome. Então, quer dizer, muitas das vezes a gente tem que lembrar que se somos uma árvore que produzimos fruto, muitas das pessoas que chegam até nós ou que escutam uma palestra, igual o Ayrton falou dos facilitadores, ou que buscam um consolo, um amigo que seja, né? Não precisa de ser necessariamente no campo, né? Da casa espírita, mas toda vez que chega alguém até nós, se somos capazes de produzir esse fruto, e se não produzimos aquele fruto bom, né, a pessoa chega para a gente, né, ou com qualquer, né, com aquela fome, com aquela necessidade, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela material, e o que vamos fazer com isso, né? E eu achei muito bonito nesse texto que eu escolhi para que foi o tema de hoje, é que fala exatamente isso, que nas mãos fraternas, aquilo que nos cabe é transformado. Até uma coisa, vamos dizer assim, como o dinheiro, por exemplo, né? Se o dinheiro que hoje é tão amaldiçoado, né? Amaldiçoado que fala assim, que fala que é um mar do século, se ele colocado nas mãos da fraternidade, quer dizer, com esse bom fruto, ele é transformado em quê? Ele é transformado em coberta para quem tem frio, em comida para quem tem fome, em casa para quem precisa de moradia, e seja ela a necessidade que for, ou até mesmo, né, na construção de igrejas, de templos, ou seja o que for. Quer dizer, tudo que, quando somos capazes de produzir esses bons frutos, o que chega até a nós, ele é transformado. Então, acho que nessa fraternidade, né, é nesse movimento que o Ayrton colocou aí, né, que é o final, né, que é a transição planetária, a partir daí, né, dos falsos profetas que vão vir, vai existir, mas o que nós vamos, como nós podemos não somente saber discernir quem é e quem não é, mas também para saber transformar isso, né, com o que chega para a gente como uma negativa, para a gente saber transformar. Eu acho que esse que é o legal de saber dos frutos, né? Porque se somos bem alimentados, se somos bem instruídos, se somos bem esclarecidos, automaticamente nós saberemos colocar para fora esses frutos tão bons que quando alguém chegar perto, é o que nós vamos ter para oferecer. Então, acho que é só isso que eu queria falar e agora eu passo para a Marisa, depois eu continuo. Eu gostei dessa figura da árvore, sabe? De Jesus nos comparar a árvores, né? Porque tem árvore de todo jeito, né?
Tem uma árvore mais magrinha, uma árvore mais frondosa, né? Que dá sombra, né? Que você senta embaixo, fica na sombra. Mas engraçado, ele não fala da árvore ser frondosa ou não. Ele não fala que aquela árvore só com aquelas, que dá aquelas frutinhas ali por baixo, assim, é melhor ou pior do que a outra, né? Ele fala dos frutos, né? Ele se joga ali, ele mostra para a gente que seremos também como as árvores, conhecidos pelos frutos que dermos. Eles nos compara a uma árvore, né? Então, a árvore, para dar frutos, ela precisa dos nutrientes, ela precisa ser bem cuidada, né? Que ela ser frondosa e dar sombra, ela está ali, você senta embaixo, outro senta, você vai para outra que é maior ou menor. Mas os frutos é que você vai realmente dizer assim, puxa, que árvore bacana, menina, além de dar essa sombra toda, ainda que coisa gostosa os frutos que ela dá, né? Então, esse vamos dizer assim, é a parte que ele mostra como é preciso que a gente conviva para podermos interagir um com os outros e aprender com os outros e crescer um com os outros. Porque se você tiver coisas boas para dar e você não der, é uma perda de tempo, né? Puxa, fulano, olha, seria tão bom estar aqui hoje sentado com a gente, falando e não sei o quê, mas não quer. Sabe um bocado de coisa, mas não quer dividir ainda, não se sente bem, tem vergonha, qualquer coisa na vida que a gente é chamado a estar pronto para agir e na hora a gente recua, né? Seja qualquer coisa, seja tratar de um assunto mais difícil com alguém, seja qualquer coisa. Então, esses frutos, à medida que eles vão sendo realmente expostos, eles vão sendo trabalhados, mais gostosos eles ficam, porque são a potência da nossa alma, né? Está lá no âmago da árvore, que somos nós, que é essa força divina que a gente pode colocar para fora, que são as virtudes. É a paciência, né? É a resiliência, é a confiança e aquele movimento maior que a gente passa a reconhecer, que é fazer com que esses frutos fiquem cada vez melhores através dessa troca. E o pior de tudo que eu acho é porque não envolve o material. Não envolve, né? Necessariamente não, porque Emmanuel cita pessoas, inclusive como Chico Xavier, né? Eurípides Barçanufo, pessoas assim, Madre Teresa, Gandhi, pessoas que se envolveram, né, com essa função de serem árvores frondosas, ou seja, atingirem, né, um âmbito bem grande, né, bem maior, né, porque vai ficando frondoso, você vai tendo vontade de fazer, você vai se expandindo nos seus relacionamentos, né, na sua convivência com as pessoas. Não se afasta mais das pessoas. Então, quando Jesus fala desses frutos, isso mexe muito com a gente, né? Com o nosso caminhar na vida. Né? A gente começa a fazer reflexões, o que é que eu tenho feito, o que é que eu tenho construído internamente, que eu já posso trocar com as pessoas. Porque falar aqui na frente é uma questão de você estudar a matéria, ter uma boa voz, né? Saber olhar, né? Olha aqueles grandes palestrantes, né? Que chegam. Mas eu digo assim, é quando toda essa performance faz com que o objetivo seja atingido, ou seja, você sente e diz, puxa vida, olha, assisti a fala daquele rapaz e, puxa, como aquilo mexeu comigo, é realmente assim, eu compreendi, né? É fazer o outro compreender. Porque falar um bocado de palavra misturada e depois dizer que está tudo lindo e maravilhoso, é um bocado de palavra bonita, mas não, né? É ter primeiro a vontade que o outro compreenda, que o outro pegue a história, porque Jesus já vem dizendo isso há 2.000 e tantos, 500, né? 2.500 ou mais? Não, 2.000. 2000, que estamos em 2000.
mas já é 23. Mas ele começou em 30, né? Ele começou em 30, é mesmo. Teoricamente. Então, há mais de 2000 anos que Jesus trouxe essas mensagens como a boa nova, né, que era a salvação que até hoje é a salvação, né? A gente considera a salvação, porque compreender que devemos amar ao invés de matar é muito difícil de entender isso, né? Não anule, faça o outro crescer, né? Puxe para cima, não empurre para baixo, né? São movimentos que cada um só faz na hora que quiser, não tem como, né? Não tem como. Então, quando ele seca a figueira, também, eu acho que aquela coisa mostrando assim, é assim que você vai ficar, você está se limitando, e você vai acabar saindo de cena mesmo, porque você mesmo está se achatando, porque a vida só é vida enquanto a gente troca, né? Essa é a grande obra nossa, a obra maior que a gente possa realizar na vida, é a construção dessas virtudes, porque isso foi provado por todos os grandes homens que vieram a esse planeta, trazer mensagens de luz maravilhosas em todos os setores da sociedade. Não é porque é espírita, mas nos mostrando que é desse jeito que quando um ser de luz aporta no planeta para deixar uma marca, ele não está preocupado se é no templo lindo de pedra, com aqueles mármores todos, ou se vai ser na calçada, na rua, no campo, no lugar que ele sentar e que puder fazer isso, né? Você vê Chico lá em Uberaba, na casinha dele, no cantinho dele, debaixo do abacateiro, tome-lhe obras maravilhosas, né? Para deixar para a gente esse acervo todo de caminhos que a gente pode trilhar e também fazer por nós, fazer com que essa árvore interna nossa comece já a dar alguns frutinhos aqui e ali, né? Eu lembrei também, Marisa, a questão, né, quando a gente fala das árvores, dos frutos, e para a gente saber dessa distinção, né, da cautela com os falsos profetas, e não tem como falar de árvore sem frutos, tem também falar em Paulo, né? E no livro Paulo Estevam, para quem leu, e também eu tô aqui a abrir, porque quando eu li Paulo Estevam, para quem assim se interessar um dia, a história tá, né, parte da história tá todo no livro de Atos, depois que ele tem um encontro com Jesus e tal, o livro de Atos relata a maioria dos fatos, mas assim, um pouco fora de contexto. Então tem um pedaço quando ele está em Filipos, né? Quando ele está lá viajando com Silas, que quando os dois estão passando lá na cidade e tal, e vem aquela jovem adivinhadora que estava ali, né? Tinha um espírito com ela de adivinhação, e ela estava naquele relacionamento assim de que um estava ali, né? Sendo não vou falar assim, né? Usando o outro, porque ela estava sendo usada para poder ganhar dinheiro, que tinha um comerciante que ele fazia isso para ele poder ganhar dinheiro por ela. E na hora que eles passam na cidade, que ele chega, a primeira coisa que o espírito de adivinhação fala, ele fala assim: já vem ali 2 homens de Deus. E aquilo ali incomoda Paulo profundamente. E ela fala uma vez, 2 vezes, e na terceira vez, quando ele fala aqui, né, que ele fala, não, olha, né, se afasta, né, tipo assim, a palavra que eles usam aqui, ele expulsa, né, vamos falar assim, ele liberta aquele espírito, né, daquele relacionamento que ele estava tendo ali doentio com o encarnado, e ela para de adivinhar. Por que ele fez isso? E por quê? Porque ele entendeu que aquilo ali não era uma coisa boa, né, o que estava acontecendo. E depois que passou a situação, Silas chega para ele e fala assim, pergunta para ele por que ele fez aquilo, né, tipo assim, porque ele falou assim, olha, quem leu Paulo Estevam, acho que vai lembrar dessa parte. Ele falou assim, mas não era legal chegar assim, ser reconhecido, né? Que, tipo assim, chegar lá, tá lá os 2 homens de Deus, tipo assim, era para Silas, falou para Paulo, né? Que é como se, tipo assim, fosse um reconhecimento daquele trabalho que a gente estava fazendo ali. E aí Paulo vira para ele e fala, mas olha, presta atenção, Silas, nenhum espírito que ele tem um pouco de... Não sei se foi essas palavras, não, estou traduzindo assim daquilo que eu lembro. Que o que ele quis dizer era o seguinte, que se um espírito que ele reconheceu que ali vem 2 pessoas fazendo um trabalho, ele nunca que ele iria
tentar colocar eles num pedestal que eles não tinham. Falou assim, porque eles não conhecem o meu trabalho, eles não sabem. Tipo assim, o que nós fazemos é simplesmente, né, a gente não tem que procurar se engrandecer, porque nós estamos fazendo aquilo que o mestre nos mandou. Tipo assim, não era para eles não terem nenhum sentido, assim, sentimento assim para elevar o ego dele, porque ali que ele quis dizer, não preciso que ninguém massageie o meu ego, eu preciso fazer aquilo que eu tenho que fazer, que o mestre me mandou, que é levar a palavra aos gentios. Né? Então, quer dizer, automaticamente, aí a gente vê a diferença entre o falso profeta e aquele profeta que realmente ele tem compromisso com a palavra, porque ele nunca procura um engrandecimento dele mesmo. Ele sabe que o trabalho que ele tem que fazer ali, ele é puro simplesmente guiado, né? E colocado pelas mãos, né, divinas, pelo aquilo que é espiritualidade do teu propósito. Então, nunca que é para colocar para cima. Aí Silas meio que entendeu, falou, realmente você está certo, porque esse sentimento, não que seja, vamos falar assim, ser reconhecido, é bom a gente ser reconhecido, mas é o tipo de reconhecimento que não traz um engrandecimento para o nosso ego, né? Simplesmente porque fala assim, porque fulano, porque é igual a Marisa falou, se chegar aqui e falar um monte de palavra bonita porque você sabe, você tem a agilidade de falar, sabe, tem uma, né, foi para a escola, aprendeu a fazer, como é que fala, speech, tem aula de, igual fala aí o Humberto, ou fala o nosso colega aí, né, o Ayrton, que é um advogado que sabe conversar, ao contrário de mim, mas tipo assim, sabe, o que adianta a pessoa virar e falar, ter um discurso maravilhoso, sendo que a palavra com que sai da boca dela não é falada com amor, com compaixão, realmente com o intuito da caridade. Então, é essa a diferença, né, que a gente tem que saber distinguir entre os falsos profetas, né, e o verdadeiro profeta, quer dizer, distinguir entre os frutos bons e os frutos maus. Eu acho que é um pouco disso também que o texto tem falado. Não é mesmo, o grandíssimo Ayrton? Paulo de Tarso já disse isso, né? Acho que na texto bonito dele, que ele começa dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não der o amor, eu seria como um símbolo, que bate e retine, né? É parte poética que todo mundo sabe, né? Até porque o Renato Russo cantou essa parte, né? E aí todo mundo até pensa que é do Renato Russo e Paulo de Tarso copiou dele, mas é o inverso. Mas essa parte poética, porque a parte mais bonita da mensagem é depois que a gente não sabe, né? A gente não lembra, a gente sabe, mas a gente não lembra toda a passagem, né? Mas essa é uma parte que ele começa muito poética, exatamente isso, né? Que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou seja, imagine que eu estou falando, eu sempre digo assim, imagine que eu estou falando aqui, como vocês falaram, né? Que eu tenho essa cacuete de professor, né? Mas imagine que eu estou falando com esse cacuete de professor, mas cada um de vocês está ouvindo o que eu estou falando na sua língua nativa. Mais ou menos um fenômeno assim, mediúnico que acontece lá, se a gente pegar em primeira parte do Atos dos Apóstolos ali, né? Então, eu estou falando aqui, todo mundo está ouvindo, e eu falo em qualquer língua que você imagina, e com muita ênfase. E se eu não tiver amor naquilo que eu estou colocando, todo mundo vai estar ouvindo assim, blém, 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 blém. É isso que significa. Nada é sem o amor, né? Acho que isso é muito importante. Uma coisa que a Marisa botou, que eu acabei esquecendo de comentar nessa passagem de Mateus, ali nesse sermão profético, exatamente ele começa falando do templo. Porque a pergunta dos apóstolos é assim, mestre, né? Olha esse templo, imagina você chegar e se deparar com o templo de Salomão. O templo de Salomão, tem até umas igrejas agora que estão fazendo semelhante, né? Porque tem a planta do templo de Salomão aí, já está a planta está toda descrita lá em Êxodo, né? Então, em Êxodo, você tem a primeira parte do Êxodo e você tem a segunda parte que está lá toda descrita. A pessoa vai lá, aí copia a planta e tal e faz. E é legal que Jesus responde sobre isso, que ele fala assim, mas mestre, olha só, como é que você vai botar um reino de Deus na terra, né? Olha o templo, né? Olha esse templo. E aí ele fala assim, não vai sobrar pedra sobre pedra disso aqui em pouquíssimo tempo,
né? Em pouquíssimo tempo, se a gente for contar, ele estava em 73, não, ele estava em 33, 32, 33 ali, e em 71 os romanos destruíram porque eles não estavam, os hebreus, criando casa e formando profeta e criando Messias. Eles não aguentaram. Olha, nem os romanos conseguiram. E eles destruíram. Foi considerada a segunda Égira, né? Dos hebreus. Mas o fato é que Jesus já tinha anunciado, não vai sobrar nenhuma pedra. Na verdade, sobrou. Tem lá o Muro das Lamentações até hoje, que é a parte, em cima tem uma mesquita. Então, que depois, quando Jerusalém pertenceu aos muçulmanos, né? Durante muitos anos, quase 1000 e tantos anos. Mas o fato é, se a gente for, não é o tempo, não é isso que importa, onde você está fazendo, e sim como. Eu queria só fazer uma ponderação a respeito daquela passagem da figueira, que a Adriana colocou muito bem, é que eu tenho uma leitura um pouquinho diferente de Jesus, né? Às vezes a gente lê ali aquelas passagens de Jesus e a gente tem uma sensação que Jesus ficou bravo, que Jesus xingou as pessoas, né, os víboras, né, e de fato ele chamou os fariseus de víboras. Eu gosto de explicar isso, porque senão a gente pensa que o espírito crístico da envergadura de Jesus vai descer ao nosso patamar e xingar alguém. Não é. Não pode ser, isso não faz sentido. O que Jesus quis dizer para os fariseus quando ele chamou de víboras, filhos da serpente? Por quê? Porque ele diz assim, os fariseus faziam exatamente o que nós estamos falando. Eles pregavam algo e não faziam. Os frutos deles eram ruins. E aí Jesus fala assim, vocês, com a porta dos céus, não entram e não deixam ninguém entrar. Vocês são víboras, filhos da serpente. Por quê? Porque existiam os hebreus, filhos de Adão e Eva. Era assim que eles entendiam. Mas eram filhos da serpente, que fez a Eva comer. É por isso que a gente chama eles de filhos da serpente. Não está xingando eles. Por quê? Porque são os que tiram as pessoas do paraíso. Naquela cultura, naquele símbolo. Então a gente tem... Então Jesus não estava... Eu fico assim... Mas isso era um grande xingamento, né? Se você for... Porque se você pensar na metáfora, nessa estrutura, Jesus está dizendo. Mas por que Jesus falou? Porque ele estava xingando os fariseus? Não. Jesus odiava os fariseus? Claro que não. O pai de João Batista era um fariseu. Então, espera um pouquinho. Não odiava todos os fariseus? Claro que não. Mas ele entendia que os fariseus, que eram responsáveis pela passagem da doutrina trazida por Deus, né? Eles estavam deturpando e revestindo com um monte de formalidades inexistentes. Então, eles fechavam a porta dos céus, não entravam e não deixavam ninguém entrar. É isso que ele dizia. Então, Jesus, eu sempre acho que Jesus sempre utilizou as atitudes como uma forma ou metafórica, ou ele fez aquilo para nos trazer uma lição para o futuro. Por isso que na questão do templo, eu fico preocupado com as interpretações, por exemplo, que Jesus ficou nervoso, quebrou tudo e tal, fez não sei o que lá, um rebuliço. Para que ele ia fazer isso? Qual o motivo? Tem uma justificativa. Quando ele faz isso, se é que ele realmente quebrou, embora esteja escrito em Mateus e a Adriana colocou, está escrito expressamente que ele expulsou os vendilhões do templo e quebrou as banquinhas, né? Talvez para ganhar espaço, porque logo depois ele começa a curar na frente do templo. Talvez era só para ganhar um espaço para o povo poder entrar. Não sei o porquê. De fato, está lá escrito. Calma, mas é a sequência. Foi no dia seguinte a árvore seca. Não exatamente na saída, mas foi no dia seguinte. Aí o que ele faz? Então, a gente precisa entender. As pessoas chegavam por uma questão cultural, iam ao templo. O templo é dividido em 3 partes. A primeira parte é a parte das oferendas, né? Daí você tinha uma outra parte que era acesso, e depois o Santo dos Santos, que é onde, teoricamente, ficava a Arca da Aliança. Bom, 10 mandamentos, não sei o que lá. Bom, enfim. Ali se faziam os
matavam os bichos, sacrifício na primeira parte do tempo, que foi uma interpretação equivocada do que nós chamamos hoje de reencarnação, que sacrificamos o nosso animal. Né? Foi uma interpretação daquela época. Então você sacrifica esse animal. Todos os dias nós estamos fazendo sacrifício, sim ou não? Não sacrifício só de viver, mas sacrifício de sacrificar esse animal interno, metaforicamente e fisicamente. Porque nós vamos para o processo evolutivo. Então, é uma interpretação que naquele tempo era o máximo que eles conseguiam fazer, que é ir lá. Só que nessa interpretação, você imagina, você vai sair lá de... sei lá Nazaré, sei lá, saía de outro lugar, andava 100 e poucos quilômetros. O bichinho, para você saber, porque o judeu, o hebreu, não eram judeus naquela época, eles eram hebreus, eles tinham que uma vez por ano, pelo menos, ir lá para Jerusalém. Vão levar o sacrifício. O sacrifício era o sangue. Por isso que as pessoas não entendem, porque a carne depois era dada para os sacerdotes, que trabalhavam gratuitamente no templo. Então, o que acontece? Por isso que não se pode comer sangue. Os judeus hoje não comem sangue e tal, tem toda aquela coisa. O fato é, para a gente poder entender isso aqui. Então, o que você chegava? Imagina, você chegava, o bicho andando 100 quilômetros, quantos dias você demorava, quando você chegava, o bicho estava magro. E tal. Então, você tinha que pagar o pessoal, ou estava morto, né? Ele tinha que comprar um outro bicho lá, dos vendilhões do tempo, para fazer o sacrifício que ele se propôs a fazer, ou ele estava magro e tinha que pagar os caras para poder engordar, porque você não ia dar um bicho magro, né? Pele e osso. Que tipo de sacrifício é esse que você ia fazer para Deus? Então veja que a cultura era... Então isso virou um comércio. Jesus estava tentando mostrar que... E se aproveitava daquele povo que já tinha saído para andar, sempre necessitado, que ia lá fazer aquele sacrifício, que não tinha compreendido o que era esse sacrifício da carne, que é o que nós estamos fazendo hoje. É uma coisa muito delicada para entender. Até hoje, poucos entenderam. Então, o fato é, esse é a revolta ali de Jesus, entre aspas, porque não só o povo que estava lá totalmente 100 quilômetros andando durante dias e tal, também com os bichos e tal, sendo aproveitado daquela situação, quando o objetivo do templo é salvar almas. Esse era o objetivo. Então, essa é a situação. Aí, Jesus talvez tenha quebrado o negócio para ganhar espaço, aí já é especulação minha. Aí, ele vai lá e cura as pessoas. Depois ele vai dormir, acorda, Mateus fala bem claro, com fome. Agora, Jesus... ele precisava descer a nossa esfera e ficar com raiva de uma figueira? Parece a gente quando fura o pneu do carro e dá um chute no carro. Como se a culpa fosse do carro. Ou quando o carro estraga, a gente... que porra, né? A gente bate no carro. Como se o carro fosse... reagir de alguma maneira. Quer dizer, Jesus, um espírito crístico, que já era Cristo há 4,5 bilhões de anos, estava com fome, sendo que ele podia se alimentar de qualquer coisa. Inclusive, ele transformava o peixe, multiplicava o peixe, transformou água em vinho, não podia pegar qualquer pó de água e transformar em sopa, uma rala, tem que fosse uma sopinha rala, né? Então a gente tem que fazer uma interpretação dessa situação. Jesus estava com fome, vai para a figueira não tinha figo, como se a figueira tivesse que produzir figo todo dia. Aí Jesus tem uma revolta, fica nervoso e seca a figueira. Isso é uma metáfora. Isso é uma metáfora para a gente entender o que vai acontecer, como a Marisa colocou, conosco, com a nossa figueira interna, se a gente não produzir frutos. Mas não é Jesus que vai secar, porque senão a gente vai achar que Jesus é o ser carrasco que fica sentado secando figueira. Né? Então, não é, isso é uma metáfora para nos mostrar que quando nós não produzimos frutos bons, frutos que alimentam, frutos que saciam a fome das pessoas, seja eles numa palestra, seja eles numa caridade, seja eles num abraço amigo, seja eles numa palavra consoladora, quando nós não produzimos, nós somos uma árvore seca, sem frutos. E árvores sem frutos vão secar. Essa é a metáfora, né? Essa é a ideia. Porque a gente não pode pensar, porque senão a gente fica restrito a uma interpretação mundana de Jesus.
E aí a gente esquece que Jesus era um espírito crístico. Pô, o espírito crístico? O que é um espírito crístico? Vamos, vocês já pensaram o que é um espírito? Eu vou concluir. Daí eu prometo que eu deixo vocês falarem. Não, ninguém quer falar. O que é um espírito crístico? Kardec pergunta, e vem numa revista espírita, eu não vou lembrar de cabeça assim, o número, mas eu posso ver. Ele pergunta o que é um espírito crístico. Aí a espiritualidade diz assim, mais uma vez, é uma tradução minha que eu estou fazendo de cabeça, então pode ser que as palavras ipsis literis sejam um pouquinho diferentes. Vamos lá. Mas eu juro para vocês que isso está lá escrito. Diz assim. Os espíritos puros que chegaram no seu alto grau de evolução. Então, peraí. Então, daqueles espíritos puros, aqueles que chegaram no alto grau de evolução dentro da escala dos espíritos puros, que a gente não faz nem ideia como é que funciona, esses são selecionados para cocriar, que essa é uma expressão de Emmanuel, né? Já traduzida, mas para na obra divina com Deus. Então, Jesus é o crème de la crème dos espíritos puros. Só para a gente poder entender, porque senão a gente acha que ele é um espírito puro. Não, ele não é um espírito puro. Ele é o mais alto grau de evolução dentro dos espíritos puros. E aí a gente acha que Jesus tinha um caso com Maria Madalena. A gente acha que ele teve um filho com Maria Madalena. Aí a gente acha que ele ficou bravo com uma figueira. Não teria problema, mas a gente não consegue julgar um espírito dessa envergadura com os nossos olhos. É como você pedir para uma criança de 2 anos de idade explicar o que o pai faz. Eu me lembro uma vez quando a minha filha, Luísa, que já é uma moça, estava lá na escola, 6, 7 aninhos, ela falou, pai, o que você faz da vida? Né? Tinha que preencher na escola, né? Daí eu respondi, engano as pessoas. Não. Eu respondi, filho, eu sou advogado. Ah, é? E daí? Para ela não fazia sentido falar que eu era advogado. Se eu falasse que eu era bombeiro, ela ia saber o que era um bombeiro. Se eu falasse que eu era um policial, ela ia entender. Para ela ficou a mesma coisa, como se eu tivesse falado para ela, eu sou um Squirrel. Era um Squirrel. O que é Squirrel? Ela virou para mim, mas o que é isso? O que você faz? Porque para nós, muitos conhecem os advogados, alguns já foram até algum advogado, alguns já foram, pô, enfim, deixa para lá. O fato é, ela falou assim, mas o que você faz? E o que você faz daí? Como advogado? Você tá falando que você é, o que você é? E daí? Eu falei, então assim, filho, o papai protege as pessoas. Como assim? Veja só. Imagina que... Aí eu falei assim, imagina que você vai lá para sua escola, e aí você chega na escola e tua mesa tá toda riscada, tudo riscado. Tá. Aí quando você entra, vê aquilo, senta, vê tudo riscado, a professora entra na escola, fala assim, Luísa, você riscou toda a cadeira? O que o papai vai fazer? Se não foi você, o papai vai te proteger, vai te defender, dizer, olha, não foi, a Luísa chegou, já estava a carteira arriscada, parari. Se foi você, não tem problema também, o papai vai te proteger, vai dizer, foi você, mas a professora não pode espancar ela por causa disso. Ela não pode pendurar a Luísa de ponta cabeça na sala de aula, botar uma orelha de burro virada, não pode. O papai vai falar que você está errado, mas que você receba punição justa e adequada para aquele equívoco que você fez. Nossa, papai, então você é um super-herói. Que você protege as pessoas. Eu falei, pronto, uma boa definição. Mas para advogado, né? Mas o fato é, a minha filha de 7 anos, quando eu falava que era advogada, eu não fazia a mínima ideia o que era isso. A mesma coisa a gente tentando, com 7 anos de idade, tentando definir que é um espírito crístico. E aí a gente tem um monte de equívocos que a gente, ao olhar a Bíblia, julga Jesus aos nossos olhos, a nossa pequenez. E esse é o cuidado que a gente tem que ter.
com a nossa régua. Então, assim, eu sempre parto do pressuposto, por mais que eu sei que está escrito ali que Jesus fez isso, fez aquilo, mas que pode ser um equívoco de interpretação, porque pode. Pode ser um equívoco de tradução, que pode. Pode ser uma leitura equivocada, mas mesmo que isso tenha acontecido, sempre tem que ter uma lição. Porque eu não consigo acreditar que um espírito da envergadura de Jesus, crístico, vai quebrar o templo, vai secar uma figueira, só porque ele é espírito crístico, pode fazer. E na sequência, se você pegar na sequência, os apóstolos perguntam: nossa, como é que você fez isso? E aí Jesus responde o que para ele? Eu estava com fome, essa figueira não me deu comida. Não. Que nervoso. Jesus responde para ele, porque a lição sempre tem um monte de lição ali. É que a gente vai descascando devagar essa cebola e vai vendo. Qual é a lição que tem ali? Logo na sequência, tem a lição da figueira e tal, mas tem a lição para os apóstolos, assim, se tiverem fé, a fé de vocês vai fazer com que vocês consigam, inclusive, transportar uma montanha. Dizendo, montanha, levanta daqui e vai para lá. Ele está falando de montanha? Ele está realmente falando? É metáfora. Ele fala assim, tenham fé e peçam a Deus, e ele fala isso para os apóstolos, peçam a Deus aquilo que vocês querem, que se isso será atendido. Pô, isso é um monte de lição ao mesmo tempo, daria eu faz 3 dias sobre só essa passagem. Eu não vou fazer isso com vocês. Fica aqui 3 dias. Não, mas é verdade, porque quando a gente fala de Jesus e vê as pessoas considerarem um lado dele desse, não dá para... Não bate, entendeu? Esse mestre que é só amor. Porque quando você pega tudo, ele como um todo, com o tempo que passou, o que fez, o que realizou e o que deixou, que até hoje a gente corre para entender alguma coisa, é sempre voltado para a melhoria do ser humano, é ser cada vez melhor, né? Quando ele fala dos frutos de uma árvore, ele fala nos comparando a um estágio, inclusive, do princípio inteligente, que é a natureza. Ele pega alguma coisa da natureza para valorizar, inclusive, a criação de Deus, e simplesmente ele não faria isso, porque se ele nos ensina a gente buscar sempre, né, perguntar a si mesmo o que é que está inspirando as minhas atitudes, as minhas ações, o que é que eu fiz hoje no meu dia que me deixou com esse desconforto, que tipo de sentimento me inspirou aquela fala, aquele olhar, aquela repulsa. Então, a construção de sentimentos é a base das nossas vidas. É isso que a gente faz enquanto reencarna. É melhorar, renovar. Ah, não, hoje eu gritei, amanhã eu vou falar mais baixo, amanhã eu vou pedir desculpas. Sempre indo e voltando, mas se testando através da convivência com as pessoas, sem fugir da convivência, desde dentro de casa até a rua, até o inimigo, né? Aquele que discute com você, aquele que vai contra as suas ideias, aquele que não lhe aceita, o modo, o que é que eu vou gerar em mim de energias agora para falar, para sorrir, para dar uma repreensão num filho, para chamar a atenção de alguém. Qual a energia que eu gero? Esse é o nosso questionamento. Jesus não dava para dizer todas essas palavras naquele tempo para aquelas pessoas, porque se a gente já é quase que um pedaço né, mesmo difícil de ter entendimento, a gente discute uns assuntos aqui um dia, no outro dia a gente está fazendo igual que fazia, que estava ontem dizendo aqui, ó, não é bom ser assim. Então, a gente se chama a atenção das ideias que Jesus trouxe, desse caminho de verdade de vida, como ele dizia, né? Um caminho de verdade de vida. Emmanuel diz que Deus é a inteligência suprema e nós somos a inteligência relativa, ou seja, a gente está em construção de alguma coisa que, se não for
realmente cuidada por nós a cada encarnação, a cada evento que acontece na nossa vida, a cada passo que a gente dá ou a cada movimento que a gente faz de mover isso dali, essas montanhas, né? O que é que qual é a atitude? Qual é a minha atitude? A gente olha do vizinho, a gente olha do irmão, a gente olha do pai, da mãe, do filho, mas olhar para si, dizer qual foi a minha atitude naquela hora. Eu não quero saber de fulano, eu quero saber a minha. Qual a minha postura naquela hora? Qual o meu olhar? Porque também não pode ser uma coisa falsa, tem que ser verdadeira para você acreditar. Não é ninguém, é você saber da sua verdade, do que você já sustenta e do que você já pode colocar em prática nessa vida, porque tem que colocar em prática, senão na próxima a gente já não lembra de mais nada. É como o Evangelho, né? De uma coisa para outra, parece que não fica bem colado lá no poço, na seiva. Né? A gente precisa que essa seiva realmente atinja a semente, que a semente fique resistente para que os frutos sempre sejam bons. Não é nascer um doce e um amargo. Um doce, a gente ainda está nessa fase, eu acho, né? Mas vamos melhorar. Né? Então, essas foram as minhas considerações finais, viu, Dri? Pode ir aí, continua. O Ayrton falando aí, né, dando a definição aí do Espírito Crístico, né, do Espírito puro, e falando aí da grandeza de Jesus. Aí eu fiquei pensando, raciocinando, né, com o que a Ayrton falou, com o que a Marisa acabou de falar. Aí eu fico pensando assim, sabe, se Jesus, né, sendo quem ele é, como o Ayrton colocou, né, do creme do creme, né, tipo assim, o mais alto nível, né, daquilo, de bondade, de tudo que a gente, né, podia, né, vamos falar assim, que o mundo espiritual pode ter. Se ele, sendo quem ele é, se importou de vir aqui, né, essa orbezinha pequenininha, né, no universo todinho, né, e se ele veio depositar toda essa energia, todo esse amor, todo esse esforço para que nós possamos melhorar, é um investimento que ele tem, porque ele sabe que em cada um de nós existe uma árvore boa, esperando para frutificar, para dar frutos bons. Então, o fato dele secar ou não secar, o fato dele irar ou se, né, como a Ayrton colocou, né, todas essas coisas, para mim é irrelevante. Por quê? Porque nós sabemos que em tudo que Jesus faz tem um ensinamento. Então, eu fiquei pensando assim, imaginando, né, quando a Ayrton estava falando, a minha mente foi lá, assim, né, lá nas alturas, pensando assim, a grandeza de Jesus e Deus e nós. Né? Assim, se um ser desse naipe, né, vamos falar assim, se importa como seres humanos, com a gente, com nós que estamos aqui, ainda todos ainda em construção, em evolução, é porque nós temos essa potência dentro de nós, né? E que eu acho assim que o que ficou para mim é o seguinte, que essa atitude de Jesus para com nós é o adubo para a nossa árvore, para que possamos produzir os nossos frutos. Se isso não é assim um combustível, se não é assim um alimento, eu não sei assim o que descrever o que seria, porque só da gente pensar, né, que Jesus, na sua grandeza, se importa profundamente com cada um de nós, nos mínimos detalhes, isso daí já transborda o meu coração. A gente às vezes tem dias ruins, tem dias bons, mas só isso já assim, já enche vamos falar assim, já enche meu copo, né? Já transborda de pensar, né, de que ele deposita essa confiança em nós. Né, dele saber que ele fala, olha, você nasceu para ser luz, você nasceu para ser uma árvore que produz bons frutos. Você seca, como a Marisa falou, se você quiser. Né, você seca porque você não está se alimentando, você seca porque você está separando de mim, você está afastando, né? Quando ele fala que corta os galhos, né, os galhos secos vão sendo jogados, é por quê? Porque a parte de Deus, a parte do corpo, né, se a gente está fora dele, o que vai ser? O que acontece quando um membro nosso, quando corta um braço? Ele vai ficar ali e vai apodrecer. Né? Não tem como o braço, se você cortar ele fora do seu corpo, ele ficar ali cheirando bem e movimentando fora de você. Não vai. Ele vai morrer, ele vai secar, ele vai apodrecer. Então, quando a gente fala isso, não é no sentido né, que Jesus faz como punição, ele faz como ensinamento. Fala, olha, você vai secar, mas olha o que eu tenho para oferecer. Então, acho assim, se a gente focar muito mais naquilo que Deus e que Jesus tem para oferecer, do que naquilo que a gente, né, naquilo que a gente falou assim, que Jesus fez isso, que Jesus fez aquilo, igual o Ayrton falou, tentar racionalizar um ser tão grande com a nossa pequenez, nós vamos ficar ainda presos, vamos ficar ainda muito no raso, e nós temos que nos aprofundar, deixar que as nossas raízes se aprofundem para que nós podemos potencializar
ao que temos de melhor, né? Para que nossos frutos realmente sejam frutos bons e que sejam, né, que a nossa árvore possa ser frondosa, frutificar e dar frutos bons para todos que cheguem até a nós. Mas é isso que eu queria, são as minhas ponderações finais de hoje. Muito obrigada, gente, pelo estudo. Foi assim, fico grata, porque realmente me deu assim essas palavras, assim, lembrando, assim, sabe, realmente me enche de esperança, me enche de vida, de saber, de ter essa certeza, né? Porque acho que essa que é a fé que a gente tem. É a certeza que nós temos, que temos um Deus bom e que temos um irmão maior que nos ama profundamente, é capaz de ver essa terceirizada em nós. Mas é isso. Muito bonito. Falando alguma coisa? Oi? Desculpem a minha... A última palavra é dele, vocês sabem, né? Desculpem a minha... Eu ser tão enfático assim, né? Mas durante muitas e muitas períodos da história se utilizou essas passagens de Jesus, especialmente essa, para fazer guerra. Talvez eu mesmo, né? Pregando na Idade Média lá, motivando, vamos agora lutar contra os infiéis, os vendilhões do templo que estão lá em Jerusalém, Jerusalém tem que ser nossa. Talvez eu mesmo estivesse lá. Isso me faz ter que agora reparar esse erro, né? Por isso é tão enfático. Mas a verdade é que essas deturpações, né, da mensagem de Jesus não podem ganhar mais força. Está na hora da gente, de fato, pegar, como a Adriana colocou, a Marisa, as grandes lições do Mestre. E eu acho que não existe a maior do que o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Acho que esse é o grande ponto do Evangelho. Eu costumo dizer que isso é um upgrade do mundo de regeneração. Quem quiser ir para o mundo de regeneração, ama o próximo como a ti mesmo. Quem quiser passar direto para o mundo já feliz, aí é amar os outros como Jesus amou. Ele já está dando a escala de como que vai ser, qual que você quer. Você pode ir para a regeneração, você pode ir para o mundo feliz. Vai depender... Uma natureza não dá salto, a gente vai devagarzinho. Mas fica já a lição. E esse é o grande fruto que Jesus nos deu, que a gente tem que se alimentar. É o amor. Esse amor de verdade, esse amor puro, que é difícil. Esse amor que a gente, às vezes, tem para com as pessoas que... filho, mãe, tal, mas que a gente vai ter que ter também para todos os demais e, inclusive, para com os inimigos. Esse é o grande fruto que Jesus nos deu para nos alimentarmos e para a gente tentar passar para os outros. Sempre crescendo, né? Parar de querer, né, que a vida nos sirva para começar a servir a vida. E esse é o que Jesus, né? Sempre foi o servidor. Sempre foi o servidor. É o que nós somos, a gente não incorporou isso ainda. Né? Enquanto a gente não tiver o outro como esse parâmetro de serviço, que é fazer ao outro, né? É um serviço. É uma atitude de servir ao próximo, né? Como gostaríamos de ser servidos. Então, a gente já se vê no próximo. Se o próximo está feliz, eu também fico. Né? Legal isso? Que aí a gente sai da toca que nos abafa e fica livre. Jesus era assim, por isso que ele impossível ficar impaciente, impossível gritar, quebrar, impossível ter essas reações. Né? Eram ações seguras. Né? Eu ia falar sobre servir, mas a gente podia fazer já na semana que vem o tema servir. Servir. Vai. Já sabe, né, Adri? Vai pegando aí o tema. Não é? Mas é isso mesmo. Amanhã a gente tem a aula dos mensageiros. Está maravilhosa o livro, né? A leitura comentada com Estela. Amanhã Estela e Lina, Estela e Sandra. Estela é que vai liderando os colados, né? E Humberto, quando vem... Vou falar nisso, domingo, Humberto vai estar aqui dando aula sobre psicometria e déjà vu, as aulas sobre a mediunidade, e vai fazer também a palestra. Então, é dobradinha de Humberto, é aquele negócio bem gostoso. Né?
E acompanhando Humberto, tem uma galinhada que Bárbara está fazendo, assim, que é coisa, com creme de milho, tudo voltado para os galinhais. Sim. Para nós. Alguém queria perguntar alguma coisa? O Nuno levantou a mão aquela hora, eu Hein? esqueci. O quê? 9h45, mas é bom chegar às 9h30, porque você sabe, né? Diga não. Eu vou fazer o comentário de explicar a fé montanhas. Eu vejo como uma metáfora. Uma vida de um estudo que sim é possível mover a montanha, de acordo com a sua fé, você consegue até mover a montanha realmente, fisicamente. Assim, tipo, você ter fé que vai mover a montanha, mas você vai ter que levantar do sofá, pegar a caneta, quebrar a inteira que você vai mover. Você não vai tua fé fazer as coisas acontecer. Fé sem ação não funciona. Não é só ter a crença que vai acontecer. Tem que existir ação naquilo. A fé, eu acredito que é uma coisa que ele deixou nítida, explicada, que tudo é possível, mas sem ação nada acontece. A fé que nós temos que ter é que tudo é possível devido à permissão do universo. Mas sem se mexer. A gente sem precisa ação, querer. A gente tem que dizer, eu vou fazer. Se não disser... Só fé que tanto tem muita gente que não tem religião nenhuma, mas chega no seu gol de vida por ter fé naquilo que sempre quis ter e fazer e constrói. Às vezes nem tem religião, mas ele teve o foco de construir aquilo, fazer aquilo. Ele fez por causa da fé dele nele mesmo, aquele possível dele. Fé e outros apetrechos. A fé, ela precisa. A sua interpretação ela é válida, né? Eu acho que sim. Mas, veja, a fé também é a confiança, né? Não é a crença. A gente tem que separar. A fé que o Espiritismo nos traz não é a fé que as pessoas, às vezes, no dia a dia falam. Você tem fé em Deus? Quer dizer, você acredita em Deus? Não, a fé não vem de crença. A fé vem de fidelis, né? A palavra fé vem de fidelis, de fidelidade, de fiador. Fiador é aquele cara que você assina junto com você, que vai confiar, né? A confiança que você vai pagar. Ele confia tanto que você vai pagar, que se você não pagar, ele paga. É o fiador. Vem de fé, de fidelis, né? E o que eu acrescento nessa tua situação, e eu acho que só existe a fé com ação, mas existem momentos, por isso que ele é uma metáfora, no sentido de que às vezes a gente não tem um instrumento para pegar a picareta e tal, e quebrar a montanha e levar para lá. Não é isso. Mas às vezes a gente precisa confiar que as coisas vão dar certo, e confiar nas mãos de Deus e colocar... E aquilo não está na nossa mão. E claro que a gente tem que trabalhar com essa confiança, mas essa confiança convicta de que Deus está no comando e de que, parece uma coisa meio corriqueira, né? O pessoal fala, Deus no comando e tal, mas que realmente está no comando e que tudo que vai acontecer na nossa vida será para o nosso melhor, essa é a confiança. E se não acontecer, é porque era para o nosso melhor. Então, essa é a fé de remover montanha. Porque se a gente conseguir confiar, e mesmo que a gente não tenha um instrumento, Deus pode mandar um outro cara com picareta levar a montanha para você. E é o que muitas vezes acontece. Muitas vezes, metaforicamente falando. Por isso que eu digo, não é só o trabalhar. Muitas vezes, a gente vai confiar ainda, porque Deus opera pelas pessoas. A gente fica esperando, né? Deus... fazer uma mágica, aí me faz lembrar de uma história, né? O cara tava lá com muita fé e tal, não sei o que lá, e veio um anúncio do rádio, olha, vai ter uma enchente aqui na tua cidade e tal, não sei o que lá, e saiam daqui da casa, né? E aí ele falou, não, eu confio em Deus, imagina uma casa que eu construí com muito trabalho, com muita fé, com muita dedicação, sendo honesto, sendo sincero com todo mundo. Não. E aí não vai acontecer, porque eu confio em Deus. Aí rezou, que não acontecesse com os vizinhos, não só com ele e tal, não sei o que lá. Aí a água começou a vir. Aí bateu um vizinho e falou assim, tá vindo água aqui, você não vai sair? Eu falei assim, não, eu tenho fé em Deus, eu sou um cara que tenho muita fé em Deus, confiança em Deus, não vai acontecer nada comigo. Porque eu tô rezando aqui. Aí ele volta, continua rezando, a água subindo, ele sobe pro terraço. Aí vem os bombeiros assim e falam assim, oi, você não vai sair?
e tal, não sei o que lá, olha, a água tá aqui na tua casa, você vai levar tudo. Assim, não precisa me resgatar, não, ó, eu tenho fé em Deus, eu sou uma pessoa boa, eu sempre fiz o bem, sempre ajudei o próximo, amava todo mundo, fique tranquilo, eu vou ir de joelho rezando, óbvio, a água levou, ele morreu. Aí quando ele morreu, Deus olhou para ele, o que você está fazendo aqui? Mandei um tanto de Eu que te pergunto o que eu estou fazendo aqui. Eu rezei, sempre confiei em você, sempre fui bom, confiei, rezei, e você não me ajudou, e eu morri. Eu te mandei o rádio, te mandei o vizinho, te mandei o bombeiro, você queria que eu fizesse o que mais? Você em pessoa lá? Quer dizer, então essa é a fé e a gente esperar que as pessoas que venham nos ajudar, nos ajudem. Né? É a ação que ele está falando. É a ação, tem que ter ação. Então, por isso que eu digo, eu concordo com você, mas a gente também tem situações de confiança que tem pessoas para mover essa montanha para a gente. E ação dentro dessa construção de sentimentos. Sim. Né? Sempre avaliando que tipo de sentimento está me movendo. Porque senão pode ser a impaciência, quando deveria ser a paciência. Então, aí, às vezes, a gente age de uma maneira negativa para obter alguma coisa pela pressa e por achar que é aquilo que precisa naquele momento. Então, a gente é mesmo que buscar o afogamento, porque você está buscando uma coisa que não lhe pertence naquela encarnação. Então, tem que ter senso. Por isso que a construção de sentimentos é essa base que dá a gente o parâmetro. Como é que eu estou pisando? Estou indo com muita pressa, estou indo muito devagar, como eu estou indo, entendeu? Essa avaliação, essa busca do autoconhecimento é preciso fazer todos os dias, porque a gente passa uma encarnação e não se conhece, muito menos se reconhece depois de uma atitude. Por isso que né? Mas não tem problema, né? Temos aí... A gente está aqui para aprender, né? Essa árvore pode ter aí a vida inteira as vidas inteiras que a gente vai colocando os tijolinhos, e isso é que é grandioso.